E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, bem, está no coração da experiência humana, né? As emoções. É isso aí. Mas a gente não vai só filosofar sobre o que a gente sente, não. A ideia é além, explorar a neurobiologia por trás de tudo isso, como o nosso cérebro, essa máquina complexa, orquestra essa sinfonia de sentimentos, a montanha russa de alegria, tristeza, medo, raiva, tudo junto e misturado. É fascinante, né? Usar a ciência, os estudos mais recentes, para entender como o cérebro, no fundo, constrói as nossas emoções. Desvendar os mistérios da máquina por trás da emoção, digamos assim. E essa busca por entender as emoções, olha, não é de hoje, viu? Lá na Grécia Antiga, os filósofos já se debruçavam sobre o tema. O patós, como eles chamavam, era visto como algo que podia, sei lá, atrapalhar a razão, não, sabe? Um obstáculo no caminho da sabedoria. É verdade. E essa ideia de que as emoções eram perigosas, meio que inimigas da razão, acabou persistindo por muito tempo. É, tipo um cabo de guerra, né? Razão de um lado, emoção do outro. Isso. Pensa no Descartes, por exemplo. Ele separava a mente, a res cogitans, o reino do pensamento puro, do corpo, a res extensa, onde as emoções ficavam meio que relegadas a um segundo plano, sabe? Meio bagunçadas, É imprevisíveis. vistas como menos confiáveis, menos nobres do que a razão pura, digamos assim. Nossa, que visão radical. Mas aí, infelizmente, veio Spinoza e deu uma chacoalhada nessa ideia, né? Ah, Spinoza! Ele trouxe uma perspectiva bem diferente. Para ele, mente e corpo eram duas faces da mesma moeda. Razão e emoção inseparáveis, partes integrantes da nossa natureza. Ufa. Ainda bem que alguém botou um pouco de juízo nessa história, né? Pois é. E essa discussão filosófica, no fundo, pavimentou o caminho para a ciência entrar em cena, principalmente ali no século XIX e XX. É a ciência botando o pé na porta. E no começo o foco era muito na cognição, do funcionamento da mente, do pensamento. Mas com o tempo, com as novas descobertas da neurofisiologia e com a chegada de técnicas de imagem cerebral, tipo ressonância magnética, tomografia, É. a gente começou a enxergar o cérebro por dentro. Exatamente. E aí o interesse por entender as bases neurais das emoções simplesmente explodiu. E um personagem fundamental nessa história é o sistema límbico. Ah, o famoso sistema límbico. A gente vai falar bastante dele hoje, né? Com certeza, ele é um ponto de partida importante para a gente entender como as emoções são processadas no cérebro. Legal. Então, resumindo a ópera, a nossa missão hoje é desvendar os mistérios da neurobiologia das emoções. A gente vai explorar as estruturas cerebrais mais importantes, as vias por onde as informações emocionais trafegam, os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro, e como tudo isso se conecta com o nosso sistema nervoso autônomo, aquele que controla as funções automáticas do corpo, tipo respiração, batimentos cardíacos. Isso mesmo, uma verdadeira expedição dentro do nosso próprio cérebro. Que legal. Tô pronta para essa aventura. E para a gente começar essa imersão, acho que seria legal dar uma olhadinha do retrovisor, né? Ver como a ciência foi construindo esse conhecimento ao longo do tempo, da ideia inicial do sistema límbico até a visão mais moderna de sistemas de emoções. Boa ideia. Entender a história nos ajuda a ter uma visão mais completa de onde estamos hoje. Então vamos lá. A gente sabe que lá no Renascimento os estudos de anatomia humana deram um salto enorme, né? Os anatomistas começaram a fazer descrições detalhadas do corpo humano, incluído o cérebro. E isso abriu um novo horizonte para a ciência. Começamos a ter um mapa, ainda que rudimentar, do cérebro, e com esse mapa em mãos, os cientistas começaram a investigar. Será que as nossas funções mentais, os pensamentos, as emoções, será que tudo isso se refletia na estrutura física do cérebro? É tipo, onde mora a alegria, onde se esconde o medo. Exatamente. E essa busca por entender a relação entre a estrutura do cérebro e as funções mentais ganhou força ali nos séculos XVIII e XIX. Um cara importante nessa época foi Franz Joseph Gall. Ah, o Gall, o pai da frenologia, né? Isso. Ele acreditava que a forma do crânio refletia a forma do cérebro e que, analisando as saliências e depressões do crânio, a gente podia descobrir as características e aptidões de uma pessoa. Hoje a gente sabe que a frenologia não tem base científica, né? Mas na época ela teve um impacto enorme. Sim, apesar das suas limitações, a frenologia ajudou a popularizar a ideia de que diferentes áreas do cérebro poderiam ter funções específicas. E outro cientista que contribuiu muito para esse mapeamento do cérebro foi o Pierre Poulbron. Ah, o Broca, conhecido pela área de Broca, né? Aquela região do cérebro ligada à linguagem. Isso mesmo. E ele também foi o primeiro a descrever o que ele chamou de lobo límbico, numa região em forma de anel que fica na parte mais interna do cérebro, bem no meio. E por que é livre? Limbus, em latim, significa borda, limite. E essa região do cérebro meio que fica na borda, no limite entre o córtex cerebral, a parte mais externa e evoluída do cérebro, e as estruturas mais primitivas, como o tronco encefálico. Interessante. E o Broca já associava essa região às emoções. Não de forma explícita.
Mas as suas observações sobre o lobo límbico abriram caminho para pesquisas futuras que acabaram consolidando a ideia de que essa região do cérebro tem um papel fundamental no processamento das emoções. E falando em descobertas importantes, não podemos deixar de mencionar o caso do Phineas Gage, né? Ah, o Phineas Gage, um caso clássico da neurociência. Para quem não conhece a história, o Phineas Gage era um operário que, em 1848, sofreu um acidente horrível. Uma barra de ferro atravessou seu crânio, danificando o lobo frontal do seu cérebro. Parece até roteiro de filme de terror, né? Mas o mais impressionante é que ele sobreviveu. Milagrosamente. Mas o acidente teve consequências sérias na sua personalidade e no seu comportamento. Sim. Antes do acidente, o Gage era conhecido por ser um cara responsável, trabalhador, equilibrado. Depois ele se tornou impulsivo, instável, tinha dificuldade de tomar decisões, de se controlar. Uma mudança radical. Totalmente. Não. E esse caso foi fundamental para a ciência entender a importância do lobo frontal nas funções executivas, na nossa capacidade de planejar, controlar impulsos, tomar decisões e, principalmente, regular as emoções. O caso do Phineas Gage foi tipo um divisor de águas na neurociência, né? Mostrou de forma dramática a relação entre o cérebro e o comportamento. Sem dúvida. E na virada do século XIX para o XX, surgiram as primeiras teorias neuropsicológicas sobre as emoções. Duas elas são bem importantes. A teoria de James Lange e a teoria de Cannon-Bard. Me explica como cada uma delas entendia as emoções. A teoria de James Lange propunha que a gente sente a emoção depois de o corpo reagir a um estímulo. Tipo, a gente vê um urso, o corpo reage com medo, aí a gente sente medo. Então a emoção seria uma consequência da reação física e não a causa. Exatamente. Já a teoria de Cannon-Bard discordava disso. Eles propuseram que a experiência da emoção e a reação física ocorrem ao mesmo tempo, ambas controladas pelo sistema nervoso central. Interessante. Duas visões bem diferentes sobre o mesmo fenômeno. E essas teorias, apesar de terem sido debatidas e revisadas ao longo do tempo, abriram caminho para pesquisas mais aprofundadas sobre a neurobiologia das emoções. E um marco importante nesse campo foi a contribuição do Joseph Papez na década de 1930. O Papez. Ele propôs o famoso circuito de Papez, né? Isso mesmo. O Papez, meio que juntando as peças do quebra-cabeça das pesquisas da época, propôs que as emoções não eram processadas em um único lugar do cérebro, mas sim através de um circuito, um conjunto de estruturas interconectadas. E quais eram as estruturas que faziam parte desse circuito? O circuito de Papez incluía o córtex cingulado, o hipocampo, o hipotálamo e os núcleos anteriores do tálamo. E como funcionava essa dança entre essas estruturas? O Papez propôs que o hipotálamo seria o maestro da orquestra, controlando as respostas fisiológicas das emoções. E ele se comunicaria com o córtex cingulado, que seria responsável pela experiência consciente da emoção. O hipocampo estaria envolvido na formação de memórias emocionais e o tálamo faria a integração sensorial, recebendo informações dos sentidos. Fascinante. Uma visão bem integrada do processamento das emoções, né? Sim. E a proposta do Papez, apesar de ter sido modificada ao longo dos anos, com a descoberta de novas estruturas e conexões, foi um ponto de partida crucial para a neurociência das emoções. E aí entra em cena o sistema límbico, né? Isso. O conceito de sistema límbico, usando o termo original do Broca, englobou as estruturas do circuito de Papez e outras áreas do cérebro que foram sendo descobertas e associadas às emoções. Tipo quais? Além do córtex cingulado, do hipocampo, do hipotálamo e do tálamo, o sistema límbico passou a incluir a amígdala, os gânglios da base, a área pré-frontal, o cerebelo, o septo. Nossa, quanta coisa. E aí todas essas estruturas realmente fazem parte do sistema límbico. Essa é uma questão que gera debate até hoje. A verdade é que não existe um consenso absoluto sobre quais são os limites do sistema límbico. Algumas estruturas, como o hipocampo, a gente sabe que tem um papel mais importante na memória do que nas emoções em si. Outras, como os núcleos anteriores do tálamo, ainda não têm uma função muito bem definida na neurobiologia das emoções. Entendi. Então, o sistema límbico seria mais um conceito geral do que um sistema anatômico preciso, com limites bem definidos. Isso mesmo. E essa falta de consenso sobre os componentes do sistema límbico levou alguns cientistas a questionar a própria ideia de um único sistema para processar todas as emoções. Faz sentido. Afinal, as emoções são tão diversas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva. Cada uma delas tem suas nuances, suas características. Exato. E a pesquisa neurocientífica foi mostrando que diferentes emoções ativam diferentes redes neurais, diferentes circuitos no cérebro. Então, em vez de um único sistema, a gente teria vários sistemas de emoções. É essa a ideia. A visão mais moderna da neurociência propõe que as emoções são processadas por sistemas distribuídos, com diferentes áreas do cérebro trabalhando em conjunto de forma dinâmica e interconectada. E esses sistemas seriam compostos por aquelas estruturas que a gente já mencionou. A amígdala, o córtex pré-frontal, o hipotálamo. Isso mesmo.
Essas e outras áreas do cérebro, cada uma com suas funções específicas, se conectam e interagem para criar a rica gama de emoções que a gente experimenta. Legal? Entendi a evolução do conceito. Mas e agora? Por onde a gente começa a explorar esses sistemas de emoções? Que tal a gente começar pelas estruturas mais importantes, aquelas que a gente já mencionou, e tentar entender o papel de cada uma delas? Boa! Vamos desvendar os mistérios dessas áreas cerebrais. Começando pelo giro do cíngulo, que faz parte do córtex límbico, aquela região que o Broca identificou. O giro do símbolo. Ele parece estar envolvido em várias funções, né? Sim. Ele está relacionado com a nossa capacidade de controlar impulsos, de tomar decisões, de regular as emoções, de sentir empatia pelos outros e também parece ter um papel importante na memória, na forma como a gente acessa as nossas lembranças. E ele está ligado a algumas condições, como a depressão, a ansiedade e até a agressividade, né? É verdade. Estudos mostram que alterações no funcionamento do giro do símbolo podem estar relacionadas a esses transtornos. E lesões nessa área em humanos podem causar uma certa lentidão no processamento de informações, uma dificuldade de pensar com clareza. E tem aquela curiosidade sobre o giro do símbolo é mentira, né? Ah, é verdade. Alguns estudos mostraram que a atividade do giro do símbolo aumenta quando a pessoa está mentindo. Mas ainda não está claro se isso é uma resposta específica à mentira ou se está mais relacionado ao conflito cognitivo, ao esforço mental que a pessoa faz para elaborar a mentira. É intrigante, né? O detector de mentiras natural do nosso cérebro. Nem sabe. Mas ainda precisamos de mais pesquisas para entender melhor esse fenômeno. E além do giro do símbolo, temos o giro parahipocampal. Ah, o giro parahipocampal, esse tem uma ligação fortíssima com a memória. Ele faz parte do sistema límbico e está localizado bem próximo do hipocampo, que é outra estrutura fundamental para a formação de novas memórias. Então o giro parahipocampal seria tipo um ajudante do hipocampo. É uma boa analogia. Ele participa do processo de consolidar as memórias, de transferi-las para o armazenamento de longo prazo. E lesões nessa área podem causar um tipo específico de amnésia, amnésia retrógrada isolada. E o que acontece nesse tipo de amnésia? A pessoa perde a memória de eventos que aconteceram antes da lesão, mas consegue continuar aprendendo coisas novas, formando novas memórias. É como se o passado fosse apagado, mas o futuro continuasse sendo gravado. Que situação angustiante. Sem dúvida. E o estudo desse tipo de amnésia nos ajuda a entender como a memória é organizada no cérebro e como diferentes áreas cerebrais trabalham juntas para armazenar as nossas experiências. Falando em áreas cerebrais importantes, chegamos ao hipotálamo. Ah, o hipotálamo. Esse é um verdadeiro maestro controlando funções vitais do nosso corpo, como a temperatura, a fome, a sede, o sono, o ciclo circadiano. Nossa, quanta responsabilidade. E ele também está envolvido nas emoções, claro. O hipotálamo faz parte do sistema límbico e tem conexões com várias outras áreas do cérebro, incluindo a amígdala, o hipocampo, o córtex pré-frontal. E o Pabés considerava o hipotálamo o centro das emoções, né? É verdade. Na época do Papaz, os estudos sobre o hipotálamo estavam começando a revelar a sua importância no controle das emoções. E, de fato, experimentos com animais mostraram que estimular ou inibir o hipotálamo causa efeitos bem visíveis no comportamento e nas emoções. Tipo, quais? Por exemplo, se estimularmos a parte lateral do hipotálamo, o animal pode sentir sede, fome, ficar mais ativo, até apresentar comportamentos de raiva. E se inibirmos essa área? Aí os efeitos tendem a ser opostos. Saciedade, diminuição da fome, tranquilidade. E dependendo da área do hipotálamo que é estimulada ou inibida, a gente pode observar diferentes respostas emocionais. Incrível como o hipotálamo, essa estrutura tão pequena, tem um papel tão grande nas nossas emoções. É verdade. E vale lembrar que o hipotálamo também controla o sistema nervoso autônomo, que é responsável pelas respostas físicas das emoções, como o aumento dos batimentos cardíacos, a sudorese e a dilatação das pupilas. Então o hipotálamo é tipo um elo entre o cérebro emocional e o corpo, né? Isso mesmo. Ele traduz os sinais do cérebro em respostas físicas, preparando o corpo para reagir às emoções. E além do hipotálamo, temos o tálamo. Qual o papel dele? O tálamo é uma estrutura que fica bem no centro do cérebro e funciona como um centro de retransmissão de informações sensoriais. Tipo uma central telefônica. É uma boa analogia. Os sinais dos nossos sentidos, como a visão, a audição, o tato, passam pelo tálamo antes de serem enviados para outras áreas do cérebro para serem processados. E o tálamo também está envolvido nas emoções. Sim. Apesar de não fazer parte do sistema límbico, o tálamo tem conexões com várias áreas cerebrais relacionadas às emoções, como a amígdala, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Então ele também participa dessa rede complexa que processa as nossas emoções. Exatamente. E, por fim, a gente tem o hipocampo, que a gente já mencionou rapidamente quando falamos do giro para hipocampal. O hipocampo, essencial para a memória, né?
Sem dúvida. Ele tem um papel fundamental na formação de novas memórias, especialmente as memórias declarativas, aquelas que a gente consegue descrever como os fatos que aprendemos, os eventos que vivenciamos. E também está envolvido nas emoções. É aí que as coisas ficam um pouco mais complexas. Apesar de o hipocampo estar conectado com outras áreas do sistema límbico e de ter um papel na memória emocional, a gente sabe que ele não é essencial para sentir as emoções em si. Então, se uma pessoa tiver o hipocampo danificado, ela ainda vai sentir emoções. Sim, mas ela pode ter dificuldade de formar novas memórias emocionais e de lembrar de eventos que tiveram uma forte carga emocional. É interessante. Então, o hipocampo não é o centro das emoções, mas participa da forma como a gente as armazena na memória. Exatamente. E além dessas estruturas que a gente já mencionou, tem outras que são importantes para os sistemas de emoções. A amígdala, por exemplo, é uma estrutura fundamental para processar o medo e outras emoções negativas. A amígdala. A gente sempre ouve falar dela, né? É verdade. Ela é uma estrutura pequena, em forma de amêndoa, que fica localizada no lobo temporal, bem próximo ao hipocampo. E qual o papel dela nas emoções? A amígdala é responsável por detectar ameaças no ambiente, disparando as respostas de medo e de fuga. Ela recebe informações sensoriais do tálamo e do córtex e as processa rapidamente, avaliando se o estímulo é perigoso ou não. E se ela detectar uma ameaça, o que acontece? Aí a amígdala ativa o hipotálamo, que por sua vez aciona o sistema nervoso simpático, preparando o corpo para a luta ou fuga. Nossa, então a amígdala é tipo um alarme de incêndio do nosso cérebro, né? É uma ótima analogia. Ela nos avisa do perigo e nos coloca em estado de alerta, prontos para reagir. E além do medo, a amígdala também está envolvida em outras emoções negativas, como a raiva, a tristeza, o nojo. E ela também participa da formação de memórias emocionais, né? Sim, a amígdala tem conexões com o hipocampo e participa do processo de consolidar memórias que têm uma forte carga emocional, tanto positivas quanto negativas. Interessante. Então a amígdala não só nos ajuda a sentir as emoções, mas também a guardá-las na memória. Exatamente. E essa função da amígdala é fundamental para a nossa sobrevivência. Afinal, aprender com as experiências passadas, tanto as boas quanto as ruins, nos ajuda a tomar decisões mais acertadas no futuro. E além da amígdala, que outras estruturas a gente precisa conhecer? O septo, por exemplo, é uma estrutura que fica bem no centro do cérebro, próximo ao hipotálamo, e ele parece estar envolvido em emoções como a raiva, o prazer e também no controle de funções autônomas do corpo, como a pressão arterial e a respiração. Então o septo também participa dessa dança entre o cérebro emocional e o corpo. Sim. E lesões no septo em animais podem causar comportamentos de raiva descontrolada, o que sugere que ele tem um papel em modular a agressividade. E o prazer. Como o septo está envolvido nisso? Experimentos com ratos mostraram que eles aprendem a pressionar uma alavanca para estimular o septo, o que sugere que essa área do cérebro está relacionada à sensação de prazer. Interessante. Então o septo seria um centro de prazer no cérebro. É possível. Mas ainda precisamos de mais pesquisas para entender melhor o papel do septo nas emoções. E a área pré-frontal, aquela que fica bem na frente do nosso cérebro e que a gente sabe sobre ela? A área pré-frontal é uma região fascinante. Ela é a parte do cérebro que mais se desenvolveu ao longo da evolução humana e é responsável por funções cognitivas complexas, como o planejamento, o raciocínio, a tomada de decisões, o controle inibitório. É tipo a CEO do nosso cérebro, né? É uma boa analogia. Ela coordena as atividades das outras áreas do cérebro, tomando as decisões importantes e controlando os nossos impulsos. E ela também tem um papel fundamental na regulação das emoções. A área pré-frontal se comunica com as outras áreas do sistema límbico, como a amígdala e o hipotálamo, ajudando a controlar as nossas reações emocionais. Ela nos permite pensar sobre as nossas emoções, avaliá-las, controlá-las, integrá-las com os nossos pensamentos e comportamentos. Então a área pré-frontal seria responsável pelo nosso autocontrole emocional. Exatamente. Ela nos ajuda a não agir por impulso, a pensar antes de agir, a ponderar as consequências das nossas ações. E lesões na área pré-frontal podem comprometer essa capacidade de autocontrole, levando a comportamentos impulsivos, agressivos, descontrolados. A gente já viu isso no caso do Phineas Gage, né? É verdade. A lesão no lobo frontal do Gage afetou a sua capacidade de controlar as emoções, o que levou a mudanças drásticas na sua personalidade. E por último, mas não menos importante, a gente tem o cerebelo. Ah, o cerebelo. Essa estrutura que fica na parte de trás do cérebro, responsável por coordenar os nossos movimentos. Mas o cerebelo também está envolvido nas emoções. Essa é uma descoberta relativamente recente. A gente sempre achou que o cerebelo só cuidava dos movimentos, mas pesquisas recentes mostraram que ele também participa do processamento das emoções, da cognição social, da linguagem. Nossa. O cerebelo é tipo um faz-tudo no nosso cérebro.
É verdade, ele tem conexões com várias áreas do sistema límbico, como a amígdala e o hipotálamo, e parece ter um papel em modular as nossas respostas emocionais, em integrar as emoções com os nossos movimentos e pensamentos. Que incrível! Então a gente viu que os sistemas de emoções no nosso cérebro são compostos por uma rede complexa de estruturas interconectadas, cada uma com suas funções específicas. Exatamente. E essa rede está em constante atividade, processando as informações do ambiente, gerando as nossas reações emocionais e guiando os nossos comportamentos. E a gente ainda está descobrindo os mistérios dessa rede, né? Com certeza. A neurociência das emoções é um campo em constante evolução, com novas descobertas a cada dia. E entender como o nosso cérebro processa as emoções é fundamental para compreender a nossa própria natureza humana. Sem dúvida. E para a gente finalizar essa imersão na neurobiologia das emoções, fica uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Como será que se esse conhecimento sobre o nosso cérebro pode nos ajudar a lidar melhor com as nossas emoções, a ter relacionamentos mais saudáveis, a construir uma vida mais plena? Uma ótima pergunta. Eu deixo esse desafio para os nossos ouvintes. Reflitam sobre o que aprenderam hoje e vejam como esse conhecimento pode ser aplicado na prática, no dia a dia. E a gente se encontra na próxima imersão aqui no The Deep Dive. Até lá.